Nesse vídeo aqui eu vou explicar o final de Vingadores Ultimato, vou explicar como o Tony Stark pode voltar, vou explicar o esquema ali da viagem no tempo do Capitão América e também como o Tony Stark desenvolveu aquele negócio da viagem do tempo. Temos spoilers, é claro. Primeiro vamos falar do Capitão América. Tudo que o Capitão América quis foi se sentir em seu tempo, não se sentir tão deslocado como ele sempre se sentiu e também, é claro, ficar com o seu grande amor. Quando o Hulk manda o Capitão América de volta no tempo para devolver as joias do infinito em seus respectivos lugares e tempo, o Capitão faz isso, mas decide ficar no passado ao invés de voltar para o presente / futuro. Porque no passado ele se encaixa, e no passado ele leva uma vida calma e comum. Ele não age como o Capitão América, ele simplesmente age como o Steve Rogers. Também porque no passado está o seu grande amor, a Peggy Carter. E como no passado o Capitão América estava congelado, bom, o Capitão consegue ficar lá numa boa, na miúda, sem atrapalhar linha temporal nenhum. E vamos lembrar que ele havia prometido uma dança para Peggy Carter antes dele se sacrificar lá em Capitão América. Ele voltou no tempo e aí dançou com ela. E aí no presente, no nosso tempo, ele simplesmente lembra daquele local e da data e vai para lá. Ele ficou sentado no banco esperando os Vingadores. Então ele já estava lá quando o Professor Hulk, o Buck e o Sam acham ele sentado. Ele estava esperando para se reunir com seus velhos amigos e entregar para o Sam o escudo de Capitão América, passando assim o manto para o seu amigo ser o novo Capitão América. E vocês estão lembrados que no filme o Tony Stark pergunta para o Doutor Estranho se essa é aquela uma chance em 14 milhões. E aí o Doutor Estranho fala, não posso te contar, se eu contar vai mudar tudo. Quando o Tony tá pensando se ele vai se sacrificar ou não, o Doutor Estranho mostra pra ele o dedo, assim, sinalizando que esse sim é o único meio. Explicando o porquê o Doutor Estranho lá em Vingadores Guerra Infinita preferiu dar a joia do tempo para o Thanos do que deixar o Thanos matar o Tony Stark. Pois sem o Tony Stark não seria possível reverter os efeitos do Thanos. Inclusive a viagem no tempo inteira só foi possível graças à mente do Tony Stark, que criou uma espécie de GPS ali para eles viajarem entre o tempo. E ele conseguiu tudo isso graças a isso daqui. Esse negócio louco é uma fita de Mobius. E você sabe o que isso significa? Não? Tudo bem, eu também não sabia e eu tive que pesquisar. Isso é um espaço topológico obtido pela colagem de duas extremidades de uma fita, após efetuar meia volta em uma delas, criando uma espécie de volta sem fim e contínua. Ou seja, se você coloca assim a caneta e começa só a girar a fita, a caneta risca a fita inteira, fazendo todas as voltas sem sair do lugar. E isso é para explicar a continuidade do tempo. E isso explica porque eles não poderiam matar o Thanos bebê, por exemplo. Poder matar eles até poderiam, mas não ia mudar o futuro, ou melhor dizendo, o passado, o presente deles. Não ia mudar a estalada de dedos do Thanos. Afinal de contas, a viagem do tempo só é possível dentro do seu próprio loop de tempo, da sua própria linha temporal, ou dentro da sua própria fita de Mobius. Mudar o passado não afetaria o seu presente, porque ele já aconteceu. A única coisa que eles poderiam mudar é o futuro, então não haveria como impedir que o Thanos estalasse os dedos, mas eles poderiam reverter o resultado disso, trazendo todos os seres vivos de volta. E o Thanos percebe isso, por isso mesmo que ele fala que o seu novo plano é simplesmente apagar o universo inteiro e começar tudo de novo, e sendo ele, então, o Deus Supremo de tudo. E o som no final do filme, um som de um martelo, assim, batendo em alguma coisa metálica, remete ao som que deu início a todo esse universo cinematográfico da Marvel. Ao Tony Stark na caverna martelando a sua primeira armadura de Homem de Ferro em Homem de Ferro 1, mostrando que o tempo chegou ao fim e voltou ao início ciclicamente, como a fita de Morbius. E o tempo é infinito, que o símbolo do infinito também é mais ou menos parecido com o símbolo da fita de Morbius. E para completar, sabe como chama essa fase aí do universo cinematográfico Marvel? Saga do Infinito. E aí as pessoas perguntam como que o Tony conseguiu segurar as joias do infinito. A armadura dele é de nanotecnologia, ela vai se reproduzindo e se reconstruindo, tipo como se tivesse um fator de cura. Então as joias estão sim destruindo a armadura dele, só que ela está se reconstruindo ali em um ritmo um pouco devagar, mas está segurando a onda, que foi o tempo suficiente para ele estalar os dedos e repetir a sua fala do primeiro filme. Ele termina do jeito que ele começou. Agora, e se antes dele estalar os dedos, ele transferiu a sua consciência? Ele poderia ter transferido sua consciência para um outro corpo, tipo uma inteligência artificial, como o Visão, que morreu de vez, né? Ou ainda ele poderia ter transferido sua própria consciência para o começo desse próprio filme e viajado ao futuro,
depois que ele estalou os dedos, marcando assim o retorno de Tony Stark. Ou ele simplesmente poderia ter transferido a sua mente para um ser holográfico dele, como já aconteceu nos quadrinhos. Vamos lembrar da cena que ele estava morrendo lá, ele estava totalmente acabado. Claro, se o Thanos com a manopla e o Hulk com a manopla depois de estalarem os dedos ficaram mal, imagina ele. Mas o Tony não fala nada nessa cena, ele parece completamente fora de si. Tudo que ele fala é "Hey Pops", e só. Então essa minha teoria de ele ter transferido a sua consciência faz muito sentido. Ali só tá uma casca vazia dele. Mesmo porque ele já havia deixado um holograma de despedida, ou seja, ele já havia pensado que poderia morrer. Será mesmo que o cara que criou a Hulkbuster, né, um plano de contingência tão grande, não teria um outro plano de contingência? Sinceramente, eu acho impossível o Tony não voltar, mesmo porque a Marvel ofereceu 50 milhões pro ator. Ah, e vocês se ligaram que esse garoto aí no velório é o garotinho do Homem de Ferro 3? E vocês, o que acham? Tony volta ou Tony não volta? Deixa aí nos comentários. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!